Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, te agradecemos, Pai, porque Tu és santo, 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 Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada para Ti, Deus. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, mesmo não merecendo a Tua misericórdia, mas o Senhor nos dá a cada dia, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor. Mais um dia de vida aqui nesta terra, Senhor, é um milagre que o Senhor nos dá, Pai amado. Senhor, obrigado pela Tua fidelidade conosco, obrigado pelo Teu amor conosco. Amor esse que foi entregue naquela cruz, Pai amado. Teu Filho Jesus levou os nossos pecados, Senhor, as nossas dores, as nossas acusações, Pai, as nossas culpas, Senhor, as nossas vergonhas, Pai amado. Tudo, Senhor, estava sobre Ele ali naquela cruz, Pai amado. E Ele venceu a morte naquela cruz, Pai amado. Graças a isso, Pai amado, hoje temos vida. Vida é essa que só existe em Ti, Pai, pois Tu é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado por tanto amor que o Senhor nos deu, Pai amado. Amor é esse que não merecemos, Pai, pois somos pecadores, falhos. Muitas vezes, Senhor, criamos ídolos em nossos corações, deixamos de Te adorar para adorar coisas, Senhor, que não engrandecem, Senhor, não engrandecem o Teu nome, Pai. Pelo contrário, Senhor, só nos distancia de Ti a cada dia mais, Pai. Senhor, estamos aqui para Te pedir perdão também, Pai. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, pelas nossas mentiras, Senhor, por pensamentos maus, Pai amado, por olhares maus, meu Deus, nos perdoe, Pai. Perdoe, Senhor, por quando queremos andar pelos nossos próprios caminhos, Pai amado. Perdoe, Senhor, porque andarmos pelas nossas próprias pernas não dá certo, Pai, porque somos totalmente dependentes de Ti, dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado por nos usar, Senhor, para entregar a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor possa continuar nos usando a cada dia mais, para entregar a Tua palavra aqui pela internet, Senhor, e que mais e mais pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome, Pai. Senhor, com esse devocional que vamos fazer agora, Pai amado, Te pedimos entendimento, sabedoria e compreensão de tudo que vamos ler agora, Pai amado, e que o Senhor possa afastar da gente qualquer distração que venha nos distrair desse momento agora contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Atos.
Atos capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 21 ao 28, tá bom? Para entender o contexto. Atos capítulo 14, versículos 21 a 28. Assim diz a palavra do Senhor. A volta para Antioquia da Síria. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então, Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Pisídia e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atalha. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como eles tinham aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Vamos para algumas referências e comentários. De Atos capítulo 14, versículos 21 a 28. Atos capítulo 14, versículo 22. Passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Isso vale para todos, apóstolos e cristãos recém-convertidos. Referências: Lucas capítulo 21, versículos 12 a 19. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Atos capítulo 14, versículo 23. Presbíteros. Desde o início, as igrejas tinham estrutura e liderança. Oravam, jejuavam, como tinham feito os cristãos em Antioquia, quando enviaram Paulo e Barnabé na sua missão. Referência Atos capítulo 13, versículo 3. Atos capítulo 14, versículo 25. A palavra.
referência Atos capítulo 11, versículo 1. E por fim, Atos capítulo 14, versículo 26. O trabalho. Atos capítulo 13, versículo 2, trata-se da pregação do Evangelho aos não-judeus, sem a exigência de que estes sejam circuncidados. Esse trabalho sofreu oposição dos judeus ao longo da primeira viagem e agora vai ser questionado dentro da própria igreja. Referência a Atos, capítulo 1, Atos capítulo 15. E é isso, gente. As referências e comentários de Atos capítulo 14, versículos 21 a 28. E o versículo em destaque é o 22, que diz assim: Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé, e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Amém. E Spurgeon fala o seguinte sobre esse versículo: o povo de Deus tem suas provações. Nunca foi planejado pelo Senhor quando escolheu seu povo, que deveriam ser isentos de dificuldades. Foram escolhidos na fornalha da aflição. Não foram escolhidos para a paz e a alegria terrenas. Nunca lhes foi prometido libertação da doença e das dores da mortalidade. Mas quando o seu Senhor elaborou a carta de privilégios, incluiu punições entre as coisas que deverão inevitavelmente herdar. Provações são parte da nossa porção. Nos foram predestinadas no último legado de Cristo. Assim, tão certo como as estrelas são formadas por sua mão e suas órbitas são determinadas por ele, nossas provações são certamente destinadas a nós. Ele ordenou o tempo e o lugar delas, também a intensidade e efeitos que deveriam ter sobre nós. Homens bons nunca devem esperar fugir dos problemas. Se o fizerem, ficarão desapontados, pois nenhum de seus predecessores viveu sem eles. Observe a paciência de Jó. Lembre-se de Abraão, pois ele teve suas provações, e por colocar sua fé diante delas, se tornou o pai da fé. Note bem as biografias de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, e descobrirá que nenhum daqueles de quem Deus fez vasos de misericórdia foi desviado do fogo da aflição. Foi ordenado desde a antiguidade que a cruz dos problemas
fosse gravada em cada vaso de misericórdia, assim como a marca real é colocada para distinguir os vasos de honra do rei. Porém, embora a tribulação esteja no caminho dos filhos de Deus, eles têm o conforto de saber que seu mestre a atravessou antes deles. Tem a sua presença e compaixão para os animar, sua graça para apoiá-los e seu exemplo para ensinar como devem suportá-la. Ao alcançarem o reino, as muitas tribulações pelas quais tiveram que passar para entrar, ali serão mais do que compensadoras. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 97. Deus, o Senhor do mundo. Salmo de Deus Rei. Referência à introdução do Salmo 3, versículo 4. Também classificado como escatológico. Referência Salmo 3, do versículo 9. Primeiro, a majestade, a justiça e o poder de Deus levam todos a cantar-lhe louvores. Referências. Versículos 1 a 6 do Salmo 97. Segundo, a alegria do povo de Deus. Versículos 7 a 9. E terceiro, o povo se alegra porque Deus é justo e o abençoa. Versículos 10 a 12 do Salmo 97. E os Salmos inicia assim: O Senhor Deus é Rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas. E fiquem contentes, ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados. Passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Deus, o Senhor, todos os deuses se curvam. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente, e as cidades de Judá se alegram. Ó Senhor Deus Altíssimo, tu governas o mundo inteiro. Tu estás acima de todos os deuses. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos honestos e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Que o Senhor seja a alegria de vocês, que são obedientes a Ele.
Que o Santo Deus seja louvado. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 97. Salmo 97, versículo 1. Rei, referência Salmo 93, versículo 1. Salmo 97, versículo 2. Nuvens e escuridão, referências Salmo 18, versículo 9 e Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Salmo 97, versículo 5. Como será? Referência Salmo 68, versículo 2. Senhor, Senhor. Referência Salmo 16, versículo 2. Salmo 97, versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça. Referência Salmo 50, versículo 6. Salmo 97, versículo 8. Cidades. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: filhas. Referência Salmo 48, versículo 11. Salmo 97, versículo 9. Deus Altíssimo. Referência Salmo 7, versículo 17. Salmo 97, versículo 11. Luz. Figura da salvação, das bênçãos e do favor que Deus derrama sobre os que lhe são fiéis. Referência Salmo 112, versículo 4. Honestos. Referência Salmo 34, versículo 15. E por fim, Salmo 97, versículo 12. Obedientes a Ele. Referência Salmo 34, versículo 15. Santo Deus. Referência Salmo 22, versículo 3. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmo 97. Que Deus os abençoe.